Doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, já está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, não. Antes de eu começar já respondendo a sua perguntinha aqui, junto com o doutor, eu não, né? O doutor vai responder, porque eu não sou gabaritada para isso, mas o ginecologista daqui a pouquinho responde. Eu quero iniciar o programa te falando o que meu amigo lá do Facebook, o Augusto Pimentel, deixou. Ele postou algo na minha fanpage bem legal hoje cedo. Eu achei muito legal mesmo e queria dividir com você. Diz assim: 3 regras básicas da vida. Primeira, se você não for atrás do que você quer, nunca vai ter. Segunda, se você não perguntar, a resposta sempre será não. E terceira, se não der um passo à frente, nunca vai sair do lugar. Não é legal? Augusto, adorei. Achei o máximo. Obrigada, viu, querido? Vamos lá, doutor? Vamos lá. Você viu o tanto de prêmio tem, né? Bastante, né? Tem um monte aqui, um monte aqui, um monte no Facebook, que eu coloquei agora há pouco. Inclusive, Rosa Maria Totti. Rosa, querida, eu não sei onde é que tá a sua pergunta. Escreve lá no Face correndinho ali, Rosa, que daí o doutor responde aqui agora pra você também, tá? Então vamos lá. Vou começar com o Face, então. Pode ser? Entra comigo aqui no Facebook. A Marcela Ribas, ela pergunta: Lu, tudo bem? Tudo bem, Mar? Amo o seu programa. Obrigada, Marcela. Gostaria de saber do doutor o seguinte: tenho ovários micropolicísticos, tá certo assim? Micropolicísticos. Micropolicístico, e gostaria de engravidar. O que eu tenho que fazer? E se é verdade, se isso prejudica a gravidez? Pode dificultar para engravidar, né, Lu? A história da síndrome de ovário policísticos, a pessoa não tem uma ovulação regulada, vamos dizer, o ovário não consegue produzir os óvulos como deveria produzir, então acontece uma irregularidade menstrual por causa disso, e a pessoa pode ficar longos períodos sem ovulação. Então fica às vezes 3, 4, 5, 6 meses sem ovular. Obviamente, não ovulando, não engravida. Então, assim, pode acontecer sim uma dificuldade para engravidar. Em geral, se for só esse o problema, você tem algumas medicações que usa para induzir a ovulação e, vamos dizer assim, estimular esse ovário a funcionar, fazer ovular. E tem algumas pessoas, até estava vendo uma outra perguntinha ali na sequência, de falar: me falaram que tem que tratar e eu tô grávida sem fazer tratamento nenhum pela segunda vez. Acontece. É? Porque a pessoa ovula, Lu. O problema é que, assim, se ela tem verdadeiramente ovário policístico, ela ovula muito esporadicamente. Então não é todo mês que ela corre o risco de engravidar. Mas, eventualmente, se der certo, ela tá ovulando bem no período que ela teve atividade sexual, ela pode engravidar sim, sem ter relação, sem ter feito nenhum tratamento. A única coisa é que pode demorar mais para engravidar. Entendi. Então, se ela já está tentando engravidar, a Marcela, e não conseguiu, aí tem que fazer esse estímulo com medicações para que ela ovule mais regularmente para que possa engravidar. Legal. Olha, eu tô no Face, tô aqui com as perguntas que vocês deixaram semana que vem, mas você pode ligar também, tá bom? 3315-1390. Se o doutor não responder hoje, responde semana que vem, certo? Semana passada, uma telespectadora não identificada, porque ela não quis deixar o nome, ela disse o seguinte: tem 69 anos e faz 20 anos que não tem relação sexual. Certo. De 2 anos para cá, começaram a aparecer verrugas na vagina. E ela não sente dor, mas ela está preocupada. O que pode ser isso? Na verdade, para saber, ela precisa passar com um ginecologista para que ele avalie. Pode ser verruga comum, como aparece em qualquer outro lugar do nosso corpo. E existem verrugas que aparecem na região genital. Pode ser um vírus? Olha, todas as verrugas, na verdade, são causadas por vírus na gente, viu? Só que tem vírus que não fazem outra coisa a não ser verruga. Então não tem um problema maior a não ser estético. Certo. Ali na região genital pode ser a mesma coisa. Então, assim, tem que ser avaliado para ver o tipo de verruga, se é uma verruga simples mesmo. O tratamento, às vezes, é só cauterização das verrugas, se isso estiver incomodando ela de alguma maneira, esteticamente ou com a roupa. Mas, a princípio, não é nada grave para ela se preocupar. Principalmente se faz 20 anos que ela não tem atividade sexual, a probabilidade de ela ter uma doença sexualmente transmissível por isso é muito baixa. Vamos voltar aqui para o Facebook, gente. Entra aqui comigo. Calma aí, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Marcela já foi. A Eloradana Biezek, eu não sei se assim fala seu nome, minha flor, desculpa. Ela disse o seguinte: pergunta para o ginecologista se uma mulher que tem corrimento há 7 anos pode ficar estéril. Pode, Lu, com certeza, dependendo da causa desse corrimento. Nossa. O que ela não pode confundir é que, assim, existem muitas mulheres que têm uma secreção vaginal que não é infecção. Se isso é só secreção vaginal normal, que não está relacionada a uma infecção específica, não vai ter problema nenhum.
Agora, se ela tem um corrimento que seja infecção, principalmente causados por clamídia, por gonorreia, por essas coisas, ela pode sim ficar com uma dificuldade para engravidar. Nossa, então ela deve ser avaliada, se realmente for uma infecção, deve ser tratada para preservar isso. É mesmo? A Regina, ela tem 47 anos e faz 3 anos que não menstrua. Só sente um calorão. Certo. Pode ter relação sexual tranquilamente, sem medo de engravidar, ou tem que tomar algum anticoncepcional? Lu, sempre no período próximo à menopausa, ainda pode eventualmente escapar uma ovulação. Então, assim, se faz 3 anos e ela realmente estiver menopausada, aí passando em consulta rotineira, o ginecologista pode pedir alguns exames para confirmar isso, ela não precisaria usar nenhum método adicional, a não ser, por exemplo, preservativo, se ela começar um novo relacionamento, uma pessoa que ainda não conhece, para evitar infecções. Mas, a princípio, se a gente considerar que ela está menopausada mesmo, e faz 3 anos que ela não menstrua, não teria mais tanta necessidade de usar nada para evitar gravidez, só precisa ser confirmado isso na avaliação do ginecologista. Entendi. Vamos aqui pro Face de novo. Ó, a Rosa, já colocou lá, né, Rosa? Aqui, ó, Rosa Maria Totti. Deixa eu colocar a foto da Rosa para todo mundo ver. Cadê você, Rosa? Olha ela aqui. Vou mostrar a foto de todos vocês, tá? Ah, ali a Rosa. Deve ser o filho da Rosa, será? Deve ser, né, doutor? É gostoso conhecer a vida de todo mundo, né? É muito bom conhecer vocês. A Rosa disse assim: Lu, qual a diferença entre curetagem e esteroscopia? Que nomão difícil. Na verdade, a curetagem é um procedimento que se faz ou em situações pós-aborto, por exemplo, ou quando você tem algum motivo específico para estudar esse material que está dentro do útero, você coloca como se fosse uma pinça longa, vamos dizer assim, que ela parece uma colher vazada na ponta, que você usa para raspar a parte interna do útero e tirar isso para mandar para análise, certo? A esteroscopia não, já é um exame que você introduz um aparelho ali dentro do útero também, só que tem uma câmera na ponta. Então você vai olhar exatamente toda a parte interna do útero e, eventualmente, se precisar, tirar algum fragmento. Então, por exemplo, situações em que tem pólipo dentro do útero, que é uma alteração, em geral, benigna, que não causa nenhum problema, e você identifica no ultrassom. Para confirmar isso, ou para diferenciar se isso realmente não é nada mais grave, teria como opção fazer a curetagem, tentar ir lá e raspar e retirar esse pólipo, ou fazer a esteroscopia, que você vai pôr a câmera, olhar exatamente onde está o pólipo, e aí tirar um fragmento ou tirar o pólipo inteiro. Então, essas são as diferenças básicas. Beleza. A Rosa Maria... Essa é a pergunta dela, Lu. Você estava procurando, estava aí. Ô, Rosa, tua pergunta estava aqui, ó. A produção passou para mim. Já respondemos. Ok. O Reinaldo Ramos ligou semana passada e disse o seguinte: qual o motivo de tanta demora para se conseguir uma cirurgia no SUS? Lu, isso é tão complicado a gente responder porque, assim, são vários os fatores, né? Então, atualmente, a gente sabe que o país vive uma crise na área da saúde, já não é de hoje, cada vez tem piorado mais, faltam leitos de hospital, não só para convênios, que às vezes está na mídia, mas para SUS também. Então, existe uma limitação de internação por número de leitos, existe uma fila, quer dizer, tem muito mais pessoas esperando para operar do que disponibilidade de leitos. Então, assim, é toda uma parte de burocracia de internação, liberação de cirurgia, de guia para internação e conseguir agendar um horário específico no hospital com leito, com isso. Porque, assim, como faltam leitos, o que acontece? Chega uma emergência. Como que eu não vou atender a emergência para fazer uma cirurgia eletiva? A emergência sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Então acaba sobrecarregando o hospital e às vezes acontece de, tá marcado e de repente tem que suspender a cirurgia ou porque teve um problema. A gente está vendo aí, não só aqui no Paraná, em São Paulo, tudo, hospitais que estão quase fechando porque faltam medicações básicas, porque falta... Então, assim, realmente tem um certo caos nesse aspecto e vem piorando ao longo dos anos. A população brasileira continua crescendo. A estrutura de atendimento hospitalar não tem aumentado, muito pelo contrário, tem vários hospitais fechando. Então, isso tudo acaba acarretando esse atraso para você conseguir um horário disponível e um leito disponível para poder fazer internação. Então, infelizmente, é bastante triste. É uma coisa que não começou agora, já é de bastante tempo, mas que a gente vê que só vai piorando. Vamos voltar aqui pro Face. Olha a fotinha da Michele Romagnolo aqui. Deve ser a filhota dela, né? O filho dela aqui, ó. Ela pergunta: Lu, pergunta para o doutor se é normal ter escape. Troquei o anticoncepcional faz 3 meses e desde então estou tendo. Antes eu tomava o Triquilar. Certo. E a ginecologista trocou para o Quilaira. Tá certo o nome? Sim. Por causa de uma anemia.
Pode acontecer. Na verdade, sempre que a gente começa um novo remédio, os primeiros 2 a 3 meses, até um pouquinho mais, é um período de adaptação daquela formação hormonal com o seu corpo. Então, não é raro acontecerem escapes menstruais. Isso não quer dizer que o remédio não está funcionando, ele está funcionando, só não conseguiu ainda estabilizar esse sangramento. Normalmente a orientação é para que insista no remédio, fique tranquila porque ele não está falhando, só que tem esse desconforto nos dias que está escapando, além de ter que usar absorvente, toda aquela conotação da mulher, pode dar um pouquinho de cólica, um pouco de desconforto, mas não é nada grave não. A Marcela Ribas, olha que linda, Má, aqui, olha que coisa linda. Ela pergunta o seguinte: amo o seu programa. Marcela, olha que coincidência, eu também. Gostaria de saber do doutor o seguinte: tenho ovários policísticos e gostaria de engravidar. O que eu tenho que fazer? E se é verdade que isso prejudica para engravidar? Tenho esquecido, 24 anos de idade. Mais ou menos o que a gente comentou agora há pouco, uma pergunta bem semelhante. Assim, o ovário policístico ele pode dificultar um pouquinho a gravidez por essa falha de ovulação. Então, se ela tem uma menstruação irregular ou uma ovulação irregular, e a gente pode confirmar por alguns exames, ela vai precisar ser estimulada com medicações para que ovule corretamente e aumente a chance dela engravidar. Entendi. Olha a Edna aqui, gente. A Edna faz uma pergunta muitíssimo interessante. Ela pergunta o seguinte: Lu, por favor, eu quero saber sobre endometriose. Minha filha sofre muito com isso e quando vem as dores tem que socorrer logo. Daí ela toma morfina. Nossa, doutor, após tomar morfina? Tem pessoas que têm uma dor muito intensa com endometriose, Lu, tendo que usar medicações bem potentes. Edna do céu. Aí ela continua, às vezes toma morfina. Tem alguma coisa que cure isso? Já não aguento mais ver a minha filha sofrendo, portanto. E aí? Em geral, para esses quadros mais intensos, Lu, a indicação é cirúrgica. Tá? A endometriose tem uma parte de tratamento clínico e de tratamento cirúrgico. Nesses casos mais intensos, ela precisaria ser submetida a uma videolaparoscopia para avaliar exatamente a extensão da endometriose, se está atingindo intestino, se está atingindo bexiga ou outras estruturas próximas, e fazer uma cirurgia para tirar toda a região que tem de endometriose. E, na sequência, fazer tratamento específico para controle, para que não volte. Mas nesse caso dela, o que tem é cirurgia. Infelizmente é um pouco mais complicado pelo sistema de saúde, a gente acabou de falar, às vezes demora a cirurgia, demora para agendar, mas não desista, tem que ser tratado. Porque realmente é uma coisa que atrapalha muito o dia a dia. Como opção, ela pode, às vezes, por enquanto, usar algumas medicações para tentar bloquear a menstruação dela, para evitar que ela fique tendo sofrimentos assim, porque em geral os sofrimentos são maiores durante a menstruação, para a gente tentar um controle mais adequado da dor até que ela possa ser submetida à cirurgia. Olha a Márcia Carlota aqui. Olha, Márcia, nossa, agora no calor, uma piscina. Ô, Márcia, me convida aí, minha filha. Né? Eu estou procurando amizades verdadeiras, né? Pessoas para uma longa amizade, pessoas que tenham piscina na casa. Sem interesse nenhum. Para todo período do verão, tá bom? Então, a Márcia pergunta o seguinte: qual a probabilidade de engravidar? Uso DIU já faz 6 anos, vou tirar o ano que vem, 2006. Tem perigo agora do DIU falhar? Tenho medo de engravidar. Lu, se ela está com o DIU, ela não fala especificamente qual DIU que ela está usando, se é o de cobre ou se é o de hormônio. Certo. O de cobre, se é o mais comum, ele vale até por 10 anos. Então, assim, não tem muito problema, é só ela continuar fazendo o monitoramento do DIU. Se ele não deslocar, se tiver problema nenhum, não tem por que se preocupar com falha. Para engravidar, se ela pensa em tirar o DIU para engravidar, o problema maior dela pode ser a idade. Tem que ver qual que é a idade dela que pode interferir nisso. Mas se não tem problema nenhum. Tirou o DIU, no mês seguinte ela pode engravidar. Então não tem muita preocupação com o DIU. O DIU é um bom método, falha muito pouco, não é perfeito, mas falha muito pouco. E se ele está dentro do prazo dele de utilização, que depende do modelo, não tem por que ela se preocupar em engravidar, não. Ele deve continuar funcionando certinho. Só não pode passar do prazo. Entendi. Igual o de hormônio, são 5 anos. Quer dizer, você não vai arriscar ficar 6, 7 anos com ele, porque depois do 5º ano ele pode já não ter efeito mais. A mesma coisa de uso de cobre, o T de cobre, dependendo do modelo, pode ser de 8 até 10 anos. Passou 10 anos, você já não pode mais contar com ele para não engravidar. Entendi. Ó, já tô escrevendo aqui no Face que eu amo vocês demais da conta. Assim, tipo mineirinho mesmo. Amo demais da conta. E tô escrevendo semana... Deixa eu escrever tudo em caixa alta. Semana que vem o doutor volta
Isso Ok. aí. Isso aí. Pronto, enviado. Então, semana que vem, o Dr. Gustavo Vitorino volta. E daí coloca uma nova postagem no Face, tá bom? Porque como dá uma semana, aí é muita postagem, muita gente, eu não consigo nem resgatar as perguntas antigas de vocês. É isso aí. Então, semana que vem eu coloco uma nova postagem para vocês entrarem nessa sintonia com a gente aqui. De pergunta e resposta. É gostoso, né, gente? De graça fazer uma consulta assim, né? Ainda mais com o Dr. Gustavo Vitorino. Obrigada, doutor. Imagina, Obrigada. Fica com Deus, tá bom? Você também.